Nesse vídeo vamos falar sobre o NanoMesh, que é uma função bastante interessante para a gente conseguir adicionar modelos aí na nossa malha, aumentando assim o nível de detalhamento. O NanoMesh ele fica aqui na aba Tools e você tem aqui logo abaixo, né, de Array Mesh, você tem a opção NanoMesh. E quando você abre esse menu, você não tem nenhuma das funções habilitadas, né, para você conseguir utilizar. Isso porque o NanoMesh está desligado, então você precisa ativar esse cara. E para ativar esse cara, uma forma bem simples é você utilizar o Brush de ZModeler, colocar aqui o cursor em cima de uma face, apertar espaço, e aqui dentro ó, você tem a opção Insert NanoMesh. Então, cliquei e arrastei na minha malha, você vai ver que aparece um cubo e as opções aqui dentro de NanoMesh, todas elas ficam ativadas aí para você conseguir utilizar. Aqui no caso eu coloquei apenas um único cubo, então se eu quiser colocar mais cubos aqui, né, preenchendo todo o modelo, posso utilizar a opção dentro do ZModeler, All Polygons, que seria a opção que ele vai colocar modelos aí em toda a sua malha, né? Ou você pode utilizar a opção também, Polygroup All, que ele vai colocar modelos ali apenas aonde você tem um polygroup diferente. Então isso aqui ajuda bastante aí para você decidir um lugar específico para colocar alguns modelos. E esse cara aqui, né, esses cubos, eles estão sendo definidos pelo Brush de ZModeler, porque aqui dentro, por padrão, já vem um cubo. Então você pode adicionar mais modelos aqui dentro e assim conseguir fazer uma variação maior de detalhe. Aqui no meu caso eu já tenho alguns patterns que eu criei, então uma das coisas que eu levei em consideração foi um plane, né? Coloquei um plane aqui de fundo e fiz a criação aqui de alguns patterns de uma forma bastante simples. Você não precisa criar, né, esses patterns aqui dentro do ZBrush, você pode criar eles em qualquer outro software que você utilize, mas é interessante que eles sigam, né, uma forma quadrada ali para você conseguir ter um encaixe melhor nos polígonos, né? Uma outra coisa importante também é que você tem que manter um número de polígonos baixo. Isso porque quando você colocar um NanoMesh, ele vai ter muitas e muitas cópias e isso pode acabar travando o seu ZBrush. Então evita colocar, né, polígonos aí com subdivisões ou muitos polígonos aí na sua malha para evitar qualquer tipo de problema aí no seu trabalho. Então, seguindo essa ideia, né, de você adicionar mais modelos aqui dentro do ZModeler, você pode utilizar a aba Brush, que seria o menu Brush, eu arrasto ele aqui para a esquerda, e aqui abaixo em Create você tem algumas opções para criar vários tipos de brush. Então, uma das opções aqui é você criar um NanoMesh. Você pode selecionar o seu modelo e apertar aqui na opção Create NanoMesh. Quando você faz isso, ele dá uma mensagem para você dizendo que você precisa de um Insert Mesh para poder criar um NanoMesh. Então, o que essa opção faz é justamente converter um brush de Insert num brush de NanoMesh. Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer brush de Insert. Vou pegar aqui, por exemplo, esse IMM Boolean, vou vir aqui no meu plane e vou tentar utilizar ele aqui como NanoMesh. Então, se eu simplesmente inserir aqui, você vê que as opções elas não vão ficar ativas. Isso porque isso aqui é um brush de Insert. Quando eu estou com esse brush de Insert ativo e clico aqui na opção Create NanoMesh, você vê que ele converteu o meu brush em um brush de ZModeler. Você vê que aqui embaixo está escrito ZModeler. Isso porque ele converteu o meu brush de Insert num brush de ZModeler. É a mesma coisa, né, que eu pegar um brush aqui do ZModeler e começar a inserir modelos, né? Posso vir aqui nos meus padrões, selecionar esse cara e apertar aqui na opção From Mesh. Então cliquei aqui, ó, você vê que ele adicionou um modelo aqui, posso pegar o próximo, fazer a mesma coisa e assim sucessivamente. Então você vê que eu estou adicionando modelos aqui dentro de um brush de ZModeler. E quando você utiliza aqui um brush de Insert e converte ele em NanoMesh, ele faz, né, essa conversão como se ele inserisse vários modelos ali dentro do ZModeler. Então agora eu posso utilizar aqui, né, esse brush no meu modelo e inserir aqui qualquer tipo, né, de modelo na minha malha, que agora ele vai considerar como NanoMesh e as opções aqui dentro de NanoMesh ficarão ativas. E uma outra coisa importante também quando você estiver inserindo, né, os seus modelos aqui dentro do brush, é importante que eles estejam alinhados com a tela. Isso porque se você estiver com eles rotacionados aqui dentro, por exemplo, eu vou colocar esse cara aqui meio torto, né? E vou inserir ele aqui no meu modelo. Então, From Mesh, você vê que ele inseriu ali inclusive com a mesma visualização. Se eu utilizar esse cara agora aqui no meu modelo, ó, você vê que ele vai criar em pé. Então ele está usando, né, a informação da câmera para criar o seu modelo aqui dentro do brush. Se você pegar agora o modelo que eu criei corretamente, ele vai criar certinho. Então sempre é importante que o seu modelo esteja de frente para a tela, né? Porque ele vai utilizar ali a posição da câmera como base. A não ser que seu modelo realmente precisa, né, estar ali um pouco rotacionado para funcionar, mas normalmente você precisa que ele esteja bem de frente. Aqui eu vou deletar o modelo, você pode selecionar aqui e utilizar a opção Delete Mesh. E agora eu tenho aqui o meu modelo certinho. Então agora cliquei aqui. Clique e arrasta no modelo, ele faz aqui a adição. Então depois que você também clicou e arrastou, né, se você manter o clique, você pode ainda assim ajustar o seu modelo aqui no plane. Isso com qualquer tipo, né, de Insert Mesh. E agora aqui dentro da aba de NanoMesh, a gente começa com algumas opções, né? Aqui você tem o NanoMesh, que seria para você ligar e desligar. Aqui abaixo você tem outras opções que estão desativadas, né? No caso Hide Others, essas duas setinhas e esse Index. Isso aqui, né, é referente ao Index, que seria quando você tem mais de um NanoMesh aqui. Então, como que você criaria mais de um NanoMesh no mesmo modelo? A gente pode aqui utilizar o nosso brush de Insert. E eu vou colocar, por exemplo, esse cara aqui em todo o meu polígono. Cliquei e arrastei.
Então ele fez uma cópia ali para mim. E posso selecionar algum outro aqui, por exemplo, esse cara aqui redondinho. Vou clicar em arrastar, só que agora eu vou segurar o Shift. Então eu segurei o Shift, ó, você está adicionando 2 modelos no seu NanoMesh. E assim você pode continuar fazendo com o Shift, né? Pode selecionar qualquer outro. Cliquei, arrastei, Shift, ele vai adicionar mais ainda. E cada vez que você adiciona um modelo novo, ele vai criar para você um index diferente. Então aqui, por exemplo, o meu primeiro index, né, que seria o index 0, seria o nosso modelo ali com formato de elipse. Então você vê que ele aumenta e diminui à medida que eu modifico o slider. E meu index 1, que seria, né, o nosso modelo 2, então vai influenciar agora o nosso segundo modelo e assim sucessivamente. Então agora você repara que as opções aqui em cima já ativaram. Então a setinha serve para você conseguir andar entre, né, os nanomeshes. E o Hide Others serve para você esconder os outros nanomeshes, né, baseado no que está selecionado. Então selecionei nosso modelo 2, Hide Others, você vê que os outros vão ficar escondidos. E agora você pode movimentar, né, nosso slider aqui, que apenas um, né, dos modelos será afetado. E clicando novamente no botão, todos eles aparecem e você continua fazendo a sua alteração. Esse index ele varia, né, de modelo para modelo, então você não tem a opção de alterar todos de uma só vez. Se você quiser copiar um parâmetro para outro, você tem que utilizar a opção logo abaixo, que seria Copy Paste. Então, nesse caso aqui, eu posso alterar o tamanho desse cara, Copy, por o nosso modelo 2, que seria o index 1, Paste. Então, agora você vê que ele copiou o tamanho e também outras informações aqui. Então, você vê que ele rotacionou o nosso modelo. Isso porque sempre que você utiliza a opção Copy Paste, você tem todos os parâmetros aqui copiados, né, entre cada index. Então, você não vai ter a opção de copiar apenas um único parâmetro. Então, caso você queira copiar, né, um único parâmetro aqui no nosso modelo, você vai ter que vir aqui, né, olhar no nosso primeiro index, e aqui no próximo index e colocar o valor manualmente. Aqui abaixo você tem a opção de Edit Mesh, que serve para você editar o modelo que está dentro do index. Então, no caso, index 0, que seria o nosso primeiro modelo, Edit Mesh. E agora eu consigo fazer a minha edição aqui. Então eu posso selecionar metade dele aqui, por exemplo, aumentar um pouco o tamanho dele, ou posso fazer, né, alguma outra deformação aqui, por exemplo, com o Brush Move. E aqui, quando eu clicar novamente em Edit Mesh, ele volta para o meu modelo com alteração. Então aqui não está sendo visível porque o nosso modelo foi alterado ao contrário, né? Então a parte de baixo dele, ó, está distorcida, como a gente fez ali na alteração, e a parte de cima está normal, porque a gente não mexeu na parte superior. Então, agora, uma coisa importante sobre essa opção de Edit Mesh é que você não tem Ctrl Z. Então depois que você fez a alteração aqui e confirmou, você perde a opção de Ctrl Z. Então você não consegue mais voltar no seu modelo original, né, com Ctrl Z. E a única forma de você fazer isso é substituindo esse cara novamente pelo modelo original. Então o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, né, no brush de NanoMesh, selecionar novamente o modelo. E aqui na parte de baixo eu tenho a opção Replace NanoMesh. Então eu vou aproximar para você ver aqui acontecendo. Cliquei aqui em Replace, ele traz novamente o meu modelo original. E aí eu posso continuar fazendo as minhas alterações aqui. Se você quiser substituir qualquer modelo também, você pode, né, continuar aqui selecionando e clicando aqui em Replace, ele vai substituindo o modelo para você. Então, bastante cuidado aí na hora de utilizar essa opção aqui de Edit Mesh, porque você não consegue, né, ter os Ctrl Zs na peça. Aqui na lateral a gente tem Edit Placement, então você consegue editar, né, o plane que está adicionado aqui ao seu NanoMesh. Então, cliquei aqui em Edit, ele vai isolar o plane para mim, posso pegar qualquer brush e puxar ele aqui para a lateral. E quando eu clicar em Edit novamente, aí você vai ver que os seus inserts, né, os seus nanomesh, foram movimentados ali. Agora, nesse caso, você tem o Ctrl Z, você consegue, né, voltar aqui o passo. Isso porque quando você está editando, né, o placement, você está fazendo isso de uma forma, vamos dizer, virtual. Assim, o ZBrush está guardando essa opção aqui na memória. Então, quando você clica aqui em Edit, ó, você vê que só os inserts aqui é que foram movimentados. Você não tem o seu plane original sendo movimentado. E quando você voltar aqui em Edit, ele vai estar ali com a edição. E você pode aí sim, né, utilizar o Ctrl Z para voltar. Então, a opção aqui de Edit Placement, você consegue voltar com o Ctrl Z, porque ele consegue guardar nessa opção na memória e aí facilita bastante aí na hora de você fazer alguma alteração aí de local para melhorar a posição dos seus nanomeshes. Aqui embaixo você tem Show Placement, para mostrar ou esconder o plano, né, que ele foi adicionado. Freeze, que aqui vai servir para você movimentar o seu placement sem estar aqui dentro do botão de edição. Então, aqui dentro, né, quando você coloca o seu nanomesh, ele é uma instância, então posso continuar movimentando esse cara aqui, que ele vai fazer ali com que os nanomeshes sigam, né, esse plane. E aí com Ctrl Z eu consigo voltar também. Mas ainda assim você pode escolher, né, de repente se você quiser fazer alguma movimentação mínima aqui de plane só para consertar, mas você não quer que os seus nanomeshes se movam junto, você pode então utilizar a opção aqui na lateral, Freeze Placement. Então aqui ele vai dar um freeze, é como se fosse um travamento, ele vai travar aqui o plane, e aí quando você mexer o plane, ele vai ficar estático ali para você não movimentar os seus nanomeshes.
E uma coisa também, quando você faz a sua edição aqui, né, você vê que não está com freeze, eu posso movimentar normalmente aqui meu plane. E se você editar o placement, ele vai automaticamente colocar aqui em freeze. Então isso significa que ele não está, né, considerando a posição do seu placement aqui na tela, e sim o que foi guardado ali na memória. Então se eu movimentar aqui embaixo, ó, não vai ter nenhum efeito. Até o momento que eu clico novamente em freeze, ele vai tirar, né, essa opção de travar, ele vai voltar ao normal. E aí você consegue fazer a sua edição. Aqui abaixo você tem algumas opções, né, sobre como o seu insert vai se comportar na malha. Então de início, né, ele vem com esse prop ligado, que seria proporcional. Então ele vai sempre movimentar junto com a malha, né, seguindo aqui o tamanho proporcional do seu insert. Então ele não vai fazer nenhuma modificação no tamanho. Então imagina que você tem aqui algum tipo de modelo diferente. Por exemplo, aqui eu posso pegar esse quadrado. Vou resetar aqui as opções de rotação e offset e colocar a escala dele como 1. Então você vê que ele está bastante grande aqui. Eu posso reduzir um pouquinho o tamanho desse cara, só que ainda assim, ó, você vê que ele não está se encaixando perfeitamente, porque ainda assim ele está rotacionado, né, porque ele está seguindo aqui a direção do polígono, e ele também tem espaços, né, entre cada um dos inserts. Então, para corrigir isso aqui, você pode utilizar a opção Fit, que ele vai fazer com que o seu modelo mantenha a proporção original, mas ele vai fazer o seu modelo seguir ali de uma forma mais precisa a direção do polígono. Então você vê que agora ele já se encaixou mais perfeitamente. Mas ainda assim, você percebe que tem espaço, né, entre o modelo. Então, caso você queira preencher todo o polígono que o seu insert está, você pode utilizar a opção Fill. Então, aí ele vai distorcer o seu modelo independente da proporção e vai fazer com que ele fique ali ocupando exatamente o espaço do polígono. Isso aqui é bem interessante, né? Caso você tenha aqui, por exemplo, uma distorção muito grande em algum dos polígonos. Por exemplo, aqui eu posso puxar todo mundo para a lateral. Ativo o Nanomesh, coloco aqui em Fill, você vê que agora, né, ele ocupou certinho ali. E se eu deixar em Fit, ele vai fazer alguma distorção, mas ele não vai preencher todo o polígono, né? Ele vai tentar manter a proporção do modelo referente ao polígono adicionado. Aqui na lateral você tem Const e Clip. Essa opção de Const seria Constant Height, né, que seria uma altura constante. Então isso significa que você poderia aumentar, né, aqui o tamanho do seu polígono, que ele vai ter uma altura constante. Mas essa opção ela nunca foi realmente muito constante, né, vamos dizer assim, porque em todas as outras versões do ZBrush, sempre que a gente ativa esse cara, ele não mantém a altura constante, né? Então ele sempre vai alterar um pouquinho ali o tamanho, né, do seu modelo, dependendo do tamanho do seu polígono. Então, uma forma de você poder corrigir isso, talvez seria trocando aqui o alinhamento, porque no caso aqui ele está sem alinhamento, então posso colocar, por exemplo, né, alinhar de acordo com as linhas maiores, né? Então ele vai manter ali, né, a altura fixa, alterando apenas aqui o tamanho do modelo. Então, é uma opção, só que dependendo do caso, né, obviamente, como ele está alinhado nas linhas maiores, então se eu alterar aqui, por exemplo, para outra direção, ele pode ter alguma interferência, né, e vai continuar aumentando o modelo. Então, a minha recomendação é você não fazer muitas modificações, né, de proporção de polígono e tentar manter a sua malha sempre com a quantidade de polígonos parecida, né? Então, isso vai garantir bastante aí uma qualidade maior de detalhamento também. A opção aqui na lateral de Clip, ele vai fazer um clipe, né, no seu modelo dependendo do tamanho. Então aqui se eu colocar em proporcional, você vê que ele está passando, né, da área aqui do polígono. Então quando eu movimento aqui a escala, você vê que ele está sendo um pouco maior do que a lateral do polígono. E se eu colocar em clip, você vê que ele vai recortar a borda. Então ele não vai deixar, né, o seu modelo ultrapassar a borda. É óbvio que se você aumentar muito, ele vai perder a ideia do cálculo e vai causar distorções. Então é sempre interessante manter um padrão. E uma coisa importante é que ele não está realmente cortando o seu modelo, ele está apenas fazendo um clip, que seria como se você utilizasse aqui o Clip Curve. Você percebe aqui até que ele está com uma pequena deformação, né? Você vê nessa borda aqui, que tem, né, um leve achatamento aqui, ó. Então tem que ter bastante atenção com isso, porque de repente se você fizer muitos modelos, ele não vai ficar mais leve, né, por causa disso, é apenas para manter a forma mesmo. Aqui abaixo você tem o Size, que é para você aumentar ou diminuir o tamanho do modelo, e outros sliders aqui, para você conseguir modificar, por exemplo, né, a altura, a largura e a profundidade. E aqui você tem o offset. Então são valores aí bem interessantes para você conseguir fazer algumas modificações. E junto com cada um deles, por exemplo, aqui eu posso modificar a altura desse cara. E no lado direito você tem aqui algumas opções de variação. Então da mesma forma que eu modifiquei a altura, eu posso modificar também o slider de variação, que ele vai fazer aqui a variação na altura. E assim também para todos os outros, né? Eu posso colocar um offset em X, ele vai mexer todo mundo para baixo, e posso fazer uma variação para ver quais que ficariam para cima ou para baixo ali. Então, é bem interessante também. Aqui abaixo você tem Modulate by Color, que significa que ele vai utilizar o Polypainting do seu modelo. Então posso pegar aqui, por exemplo, o Brush Standard, RGB, posso pintar o meu modelo na cor preta e algumas áreas na cor branca. Quando eu colocar o Nanomesh e alterar, por exemplo, aqui o nosso Offset em Z, ele vai jogar todo mundo ali para cima. E se eu aumentar agora o slider Modulate by Color, ele vai fazer uma consideração baseado nas cores. Então tudo que for uma cor clara
vai fazer com que o seu nanomesh, né, vá para cima. E tudo que for uma cor escura vai fazer com que o nanomesh vá para baixo. Então, por exemplo, caso eu queira que todo mundo fique no mesmo lugar, né, eu deixo aqui ele em 100%, para a cor preta manter todo mundo ali no mesmo eixo. E vou apenas variando agora aqui no offset em Z, que vai fazer ali uma variação baseada em cores. Você pode também pintar isso enquanto o nanomesh está ativo. Então aqui nessa área eu sei que ela é uma área escura, né, uma cor preta. Posso selecionar a cor branca e vir aqui pintando manualmente. Você vê que o nosso nanomesh começa a ter modificações. Então é uma forma interessante aí da gente poder controlar também a posição do nosso nanomesh. Aqui abaixo a gente tem as opções de rotação, incluindo também algumas variações. Flip seria horizontal e vertical, então a gente pode flipar o nosso nanomesh também. Os tiles, você consegue também, né, aumentar a quantidade de modelos aqui através dos tiles, então você não precisa criar um pattern com diversos modelos, né? Você cria apenas uma única cópia e aqui nos tiles, né, você pode fazer aqui a multiplicação desses patterns. E quando você utiliza a opção aqui de tiles, você também já abre uma opção logo abaixo, que seria esse pattern, e ele te dá algumas opções aqui de posição. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma ideia aqui de 6x6, e à medida que eu for movimentando aqui esse slider, você vê que a forma, né, de aplicação vai modificando também. Então esse slider, né, nada mais é do que todas essas opções aqui. Você pode, né, ao invés de vir clicando uma a uma, apenas movimentar o slider e ver ali acontecendo. É uma opção bem legal aí para você criar variações também com o seu insert. E além, né, de tudo isso que você já configurou, você tem aqui abaixo a opção de randomização. Então ele vai manter os padrões, né, que você já colocou aqui acima e fazer ali uma distribuição mais randômica. Então, é uma opção também bem interessante. Aqui embaixo você tem os seeds para você conseguir fazer randomizações, né, diferentes. E na lateral de Random Seed você tem o botão Range Array. E esse botão é uma conexão com o Array Mesh, que fica aqui logo acima. Se você não sabe nada sobre essa função, você tem um vídeo no canal falando sobre Array Mesh. Então, quando você tem aqui dentro de NanoMesh esse Range Array ligado e você ativa o Array Mesh, vou puxar ele aqui para a lateral. Então ele vai fazer uma randomização dentro do array. Por exemplo, eu posso voltar aqui no NanoMesh, desativar esse cara. Então você percebe aqui, ó, que esse cara é exatamente igual a esse. E se eu ativar o botão Range Array, você vê que ele vai modificar esse cara. Então a opção de NanoMesh, você pode converter ela em um Array Mesh e fazer ainda assim outras variações, né, seguindo aqui a ideia do Array Mesh. Então é importante que esse botão esteja ligado, caso você queira, né, ter uma conexão ali entre as duas opções. Aqui abaixo você tem a opção de alinhamento, então você tem várias opções aqui para você poder testar. E por padrão, o ZBrush sempre vem ativo essa opção sem alinhamento, que aqui no caso ele está pegando, né, as informações exatas aqui do seu NanoMesh, dependendo da configuração que você faz. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui Normal, você vê que ele está, né, apontando agora todo mundo aqui para dentro. Deixa eu tirar os tiles. Então o que ele fez é um alinhamento apontando todos aqui para o centro. E posso fazer, né, outros alinhamentos aqui, dependendo da forma como estiver o seu modelo. E essa questão do alinhamento ela é bastante importante, porque nesse caso aqui, como ele está sem alinhamento, você vê que a malha está toda indo para a mesma direção, né? Isso aqui é muito bom. Só que dependendo do modelo que você faz, por exemplo, eu posso pegar agora aqui o Z-Modeler e começar a adicionar algumas linhas extras. E aí agora quando eu ativar o NanoMesh, você tem aqui uma variação de direção, né? Você percebe que alguns modelos estão aqui para a direita, outros estão para cima, outros estão aqui para a esquerda. Então isso aqui é complicado, dependendo da fibra que você estiver utilizando aí no seu modelo, pode ficar bem ruim. E você não vai ter a opção de configurar esse cara aqui dentro, você vai ter que configurar ele de outra maneira. Para isso você tem que vir aqui em Geometry, Modify Topology, e aqui dentro você tem essas duas opções aqui de Spin Edge e Align Edge. Então você vê que todo mundo, né, está apontando cada um para uma direção. Isso porque quando você cria linhas, né, o ZBrush começa a alterar ali a direção, né, dos polígonos. Então a primeira coisa a fazer seria Align Edge. Cliquei aqui, você vê que agora todo mundo está para a mesma direção. E Spin Edge vai rotacionar todas as edges aqui, né, todas as linhas, e os seus modelos vai seguindo, né, a mesma ordem. E aí sim, voltando aqui em NanoMesh, você pode continuar utilizando as suas funções normalmente. Então é uma forma também, né, de você consertar todo o seu modelo de uma só vez, utilizando aí a opção dentro de Geometry. Mas agora também pode acontecer, né, alguma opção de você ter apenas um único polígono com um modelo trocado, né? Então você percebe aqui que todos os meus modelos estão apontando para baixo. Mas esse aqui do meio, né, ele aponta para cima. Então, para a gente conseguir corrigir só esse cara, eu posso utilizar a opção aqui dentro, né, do próprio brush de NanoMesh ou do Z-Modeler. Coloco meu cursor em cima da face, aperto espaço e tenho aqui a opção Spin Edge. Então aqui eu posso colocar Single Poly, clicar na Edge e ela vai rotacionando, né, à medida que eu vou clicando. E aí eu posso fazer aqui um alinhamento manual. Então lembre-se sempre que você tem, né, o Z-Modeler para poder continuar aí fazendo a sua alteração individualmente.
E aqui abaixo você tem a função Colorize, que serve para você conseguir colorir, né, os seus inserts. E isso também baseado aqui no RGB que você tem pintado no seu modelo. Então posso pegar aqui e desativar o nosso NanoMesh. Vou pegar o Standard Brush, pintar com uma cor qualquer aqui, no caso vermelho. Posso pegar o verde, azul e colocar aqui esse rosinha também. E com o NanoMesh ativo, aqui abaixo em Colorize você tem dois tipos, né, de opções para conseguir colorir o seu NanoMesh. Uma delas seria Mesh, né, que seria referente ao seu modelo, e User Interface, que seria o que está selecionado aqui na interface. Então, se eu simplesmente clicar aqui em Mesh MRGB, ele vai pegar tanto o material quanto a cor. Você vê que ele modificou a cor. E se eu tivesse aqui, né, com o meu Mesh, o meu modelo pintado com algum material, eu também iria pegar isso. Ou eu posso escolher aqui na lateral só a cor ou só o material. E aqui abaixo você tem User Interface, então eu posso clicar aqui, ele vai pegar a cor que estiver selecionada aqui dentro desse quadradinho, ou o material que estiver selecionado aqui dentro da área de materiais. Então cliquei aqui embaixo, ele pegou também esse material. Aqui abaixo, com as cores selecionadas, eu posso utilizar aqui a opção de ajustar, né, o Hue Saturation, ou até mesmo a intensidade, ou algumas variações de cores. Então isso também ajuda bastante, né, caso você queira exportar o mapa de ID para outro programa, assim, para fazer a seleção. É bem legal você utilizar essa opção dentro do NanoMesh, que no caso eu vou deixar todo mundo zerado mesmo, e vou retirar também as cores. E aqui abaixo a gente tem as opções de UV. Você pode utilizar aqui a UV do seu NanoMesh, né, baseada na sua malha base. No caso vai ser só uma projeção, não é nada perfeito, mas de qualquer forma, né, eu posso clicar aqui em Use Base Mesh. Aqui abaixo eu vou selecionar uma textura, né, para minha Base Mesh. Vou colocar aqui o símbolo, né, do ZBrush, que ele vai ficar aqui no meu modelo. E quando voltar no meu NanoMesh, clicar aqui em Use Base Mesh Texture, você vê que ele não projetou corretamente. Ele fez aqui, né, uma nuance, você consegue perceber aqui que tem alguma coisa, mas não é nada muito perfeito. Então não recomendo a utilização dessa opção, né, para fazer uma texturização final. Talvez é mais interessante, né, utilizar isso aqui como cores, que eu acho que vai te dar um ganho muito melhor do que por textura, né. Logo abaixo você tem as opções de Inventory, que tem aqui algumas opções, né, para você conseguir finalizar o seu modelo ou deletar, né, alguns dos index. Então nesse caso eu vou deletar esse cara, clicando aqui em Delete One, vou retirar essa textura também, vou converter esse cara, né, num outro polygroupo, e posso aqui adicionar a minha malha nesse cara, sempre resetando os valores aqui, e vou adicionar uma outra malha aqui no lado esquerdo também. E aqui abaixo eu tenho outras opções, né, que seria esse One to Mesh. Então isso aqui ele vai converter, né, um dos index para modelo. Então dependendo, né, do que eu tiver selecionado aqui, no caso eu vou selecionar o nosso segundo modelo, que foi essas argolas, One to Mesh. Então ele converteu esse cara no modelo, mas ainda assim manteve, né, o index aqui do meu modelo anterior. E eu posso continuar movimentando ele aqui. E se você quiser converter esse cara também, você pode vir aqui com ele selecionado, né, no index, One to Mesh, ele vai virar um modelo também. Na lateral você tem All to Brush, que ele vai pegar cada um desses index e vai converter ele em um modelo. Isso aqui, obviamente, né, você já tem ele aqui, então não tem necessidade de você utilizar esse botão. Mas caso você viesse aqui na opção de Edit Mesh e fizesse, né, alguma alteração aqui, por exemplo, eu posso pegar esse cara, vou criar uma cópia aqui, vou reduzir ele aqui dentro, fazer aqui um modelinho um pouquinho diferente. Vou dar o Edit Mesh, você vê que todo mundo agora, né, apareceu aqui com a argola. Aí sim, nesse caso, eu poderia vir aqui e clicar em All to Brush, que ele vai criar para mim um modelo, né, baseado aqui nesse novo index. E aí eu tenho aqui uma nova opção para poder utilizar também. Então, quando você fizer alguma alteração, All to Brush para poder salvar esse cara ali no brush para você. Replace, onde você consegue substituir, né, o NanoMesh que foi colocado. Então tenho, né, esse index 1 aqui selecionado, vou colocar aqui a nossa outra fibra, Replace, e aí agora eu posso modificar o tamanho aqui, movimentando aqui na rotação também. Aqui abaixo você tem duas opções, né, para você conseguir deletar. Então você tem Delete One para deletar um único index, ou Delete All, você vai deletar todos os index ali disponíveis. Então isso aí seria basicamente todas as opções aqui que você tem em NanoMesh. É interessante, né, você testar aí as variações para você ver o que se encaixa melhor aí no seu modelo. Normalmente quando eu estou trabalhando aqui com fibras, né, por exemplo essa fibra aqui, que ela tem, né, os dois lados aqui abertos, você vê que tanto o lado superior como o inferior, e até mesmo as laterais, né, você vê que elas estão todas abertas. Isso aqui é interessante no final, né, quando você precisa aí colocar algumas subdivisões. Então, por exemplo, eu posso converter esse cara aqui no único polygroupo, adiciono aqui no meu modelo, vou resetar aqui as rotações. Posso colocar esse cara, tentar ajustar aqui para deixar ele o mais próximo possível ali. Então aqui, né, você vê que a malha está bem próxima, só que ainda assim ficou, né, esse pequeno buraco aqui no meio. Eu vou colocar uns tiles a mais, porque seria, né, vamos dizer, uma fibra de um tecido. Vou colocar 3x3 ou 10x10. Aqui você tem essa malha. Eu posso converter esse cara agora no modelo. Então vou vir aqui, One to Mesh. Ele vai manter sempre o seu NanoMesh junto, né, com o plane de criação. Então para você separar esses caras, vou dar Ctrl Shift. Clica no seu NanoMesh, vou vir Subtools,
Split, Split Hidden. Então agora você tem duas subtools, né? Uma com o plane e outra com o tecido. E agora, para a gente não ter problemas, né, com essa parte aqui que está separada, eu vou vir aqui em Geometry, Modify Topology e tem a opção de Weld Points. Então cliquei aqui, ele vai tentar juntar os vértices. No caso aqui, essa parte ainda ficou um pouquinho fora. Eu vou aumentar um pouco mais o valor, vou colocar 2 Weld Points. Então aqui, ó, com o valor de 8, eu consegui grudar todas as vértices. E agora, quando eu adicionar algumas divisões aqui, todas as malhas, né, ficarão grudadas. Então isso aqui ajuda bastante também para evitar alguns erros aí, né, da sua malha, para não ficar nenhum tipo de buraco estranho quando você adicionar subdivisões, né. Uma outra opção também, sabendo que isso aqui é o nanomesh, então obviamente seria um modelo. Posso fazer aqui as minhas modificações. Quando eu converter esse cara, né, no modelo aqui editável, eu posso também utilizar essa opção aqui como um Live Boolean. Então eu venho aqui, converter esse cara, né, em mesh, e agora aqui dentro, né, da subtools, eu posso utilizar esse cara como um Live Boolean. Vou puxar ele aqui para trás e também utilizar para criar detalhes, né, nos meus modelos. Então é uma opção bem interessante também, junto com o Live Boolean. Uma outra ideia também, quando você estiver, às vezes, criando, né, algum modelo diferente, você quiser um tipo de formato diferente, você pode utilizar uma Base Mesh, utilizar aqui a ideia do Decimation, Preprocess, e aqui embaixo eu vou utilizar a opção Decimate. Então aqui com esse formato, né, eu posso escolher, por exemplo, aqui algum tipo de Insert, no caso eu vou pegar esse daqui, Insert Nanomesh, que vai ser em todos os polígonos aqui. Dentro de Nanomesh eu vou utilizar a opção Fill, e posso controlar aqui tanto o tamanho do modelo, quanto a altura, né, em height. E junto disso, ainda posso converter ele em editável e utilizar aqui, por exemplo, o nosso Dynamesh. E é interessante que você consegue fazer aí, né, uma Base Mesh para você conseguir, às vezes, criar, né, uma forma diferente e tal, ter alguma ideia aí para algum concept, é bem interessante aí você dar uma variada também. Então também serve aí para as suas ideias de criação. Uma outra ideia interessante também seria você utilizar qualquer modelo aqui. Eu posso pegar, por exemplo, o Move, fazer aqui algumas modificações. Posso utilizar aqui também o Pinch, para deixar essa malha um pouco mais fina. Aqui eu vou utilizar também o Decimation, então usar plugins, Decimation, Preprocess. E agora aqui novamente, vou dar um Decimate. Posso utilizar uma poligonagem, né, um pouco menor. E esse cara aqui, eu posso converter ele em um nanomesh. Então aqui eu vou utilizar o meu brush de nanomesh. Adiciono ele aqui dentro do brush, na visão, né, que eu quero. Você vê que ele está para cima, que é exatamente essa a visão que eu quero que ele seja projetado. Posso pegar o meu plane, adicionar ele aqui no meu modelo. Agora aqui dentro de nanomesh, eu posso converter aqui ele em tiles para aumentar a quantidade. Retiro o offset, ou deixo um pouquinho a mais. E posso criar algumas variações aqui de rotação, né? Então você vê que ele já tem uma rotação aqui, posso criar várias rotações diferentes. É interessante que você pode utilizar isso aqui como uma grama, né, na base de algum personagem. Ao invés de você utilizar ali o Fiber Mesh e tal para poder criar, né, essa variação, você pode criar algo mais estilizado aqui no seu modelo. Você pode também adicionar ainda mais coisas, né? Então, por exemplo, eu pego esse cubo, posso aumentar ele aqui, vou diminuir bem a espessura, coloco outras linhas, vou alterar aqui o formato dele com a máscara. Posso fazer uma máscara aqui no meio, coloco aqui um volume, vou utilizar a máscara novamente. Posso fazer uma curvatura aqui. Agora eu coloco ele aqui na visão que eu preciso, que ele seja projetado. Adiciono ele aqui dentro do brush. Volto lá no meu nanomesh. Clique e arrasto para ele adicionar. Seguro o Shift para ele colocar junto, né, com o outro nanomesh. Ele vai criar para mim aqui um novo index. E agora nesse novo index eu posso continuar fazendo as minhas variações. Modificar aqui em tiles. Por exemplo, eu posso colocar 2x2. E modificar a forma como esses tiles vão aparecer aqui no meu modelo. Então aqui a gente cria uma nova variação. E aqui embaixo a gente pode controlar, né, a randomização desse tile. Então aqui a gente consegue ter uma variação, vou aumentar um pouco mais a escala. Então, você tem aí um outro tipo, né, de modelo para você adicionar no seu Insert Mesh. Então assim, as possibilidades são muito grandes, aí vai da sua criatividade também. É interessante, né, você ir testando as opções aí para ver qual melhor se encaixa no seu projeto. E para a gente finalizar, no último vídeo, né, do nosso Array Mesh, a gente viu uma opção aqui dentro que a gente consegue enviar o modelo para o Nanomesh. Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer modelo, colocar aqui no Array, fazer algumas cópias. Posso arrastar ele aqui para a lateral. E aqui abaixo você tem a opção Convert to Nanomesh. Então, cliquei aqui, você vê que ele vai criar um plane, né, em cada modelo. E agora, quando você vem aqui em Nanomesh, você tem todas as opções habilitadas. E aí você pode fazer as modificações aqui, criando, né, alguns padrões aqui também, para deixar aí a sua modelagem também mais interessante. Então você pode utilizar os dois, né, sempre juntos aí. E depois, né, que você converteu aqui em Nanomesh, fez as modificações, você ainda pode manter esse Range Array ligado, voltar lá no nosso Array Mesh, movimentar no caso ele aqui para cima ou para baixo, e assim criando mais cópias entre eles. Então é uma opção bem legal também você utilizar os dois em conjuntos, né, para poder criar mais níveis de detalhes aí na sua modelagem. E depois de finalizado, você pode vir aqui na Array Mesh, dar um Make Mesh, então ele vai converter esse cara no modelo. Volta aqui no Nanomesh,
e vem aqui em Inventory, One to Mesh, ele converte todo mundo também em um modelo. Para separar os dois, Ctrl Shift, clica no Plane para isolar, Subtool, Split, Split Hidden, aí agora você tem os dois modelos aqui. Então é uma opção bastante simples aí, pode te dar bastante variação no nível de detalhamento da sua malha. Então é isso aí, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí, valeu, até a próxima.